Olá a todos e todas, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rosimário. Vamos, trabalhar aí pronomes, certo? Vamos trabalhar os pronomes demonstrativos e os pronomes indefinidos. Eu tô assim com essa voz alterada porque já é a terceira vez que eu tô tentando gravar isso. Vamos ver se vai agora dessa vez. Bem, meninos, agora falando sério. Vamos ver aí os pronomes demonstrativos, tá? Os pronomes demonstrativos, eles são usados para explicitar a posição de uma certa palavra em relação a outras palavras, ou em relação ao contexto. Essa relação, de demonstração pode ocorrer em termos de espaço, em termos de tempo ou em termos de discurso. Ou seja, eu posso estar demonstrando um lugar, demonstrando um momento ou demonstrando aquilo a que me refiro. Localização no espaço. Um exemplo aí é como temos esse aqui, tá? Compro este carro ou compro este carro aqui. O pronome este indica que o carro está perto da pessoa que fala, ok? Primeira pessoa. A gente vai insistir nisso daqui a pouco, tá? Essa diferença entre este e esse. Vamos daqui a pouquinho insistir nisso, mas agora é só exemplo. Compro esse carro aí. Se no outro exemplo é algo próximo a quem fala, nesse exemplo, o carro está próximo à pessoa com quem eu estou falando, ou está um pouquinho mais longe de mim do que no primeiro caso, ok? Compro aquele carro lá, ou compro aquele carro. Quando eu digo aquele, este carro está afastado da pessoa que fala, no caso eu, e afastado também da pessoa com quem eu falo. Atenção, aí a gente vai voltar a insistir nisso. Em situações de fala direta, a palavra este localiza os seres em relação ao emissor, a quem fala, e o pronome esse localiza os seres, os objetos em relação ao receptor. Trocar, misturar pode causar ambiguidade, tá? Sobretudo na escrita. Localização no tempo. Este ano está sendo bom para nós. Este refere-se ao ano presente. Tudo bem? Esse ano que passou foi razoável. Esse refere-se a um passado próximo. É um passado mais próximo. Esse ano que passou. Aquele ano foi terrível para todos. Aquele está se referindo a um passado distante. Ok? Então, com relação ao tempo, presente este, um passado mais próximo esse e um passado distante aquele. Outra coisa, os pronomes demonstrativos eles podem ser variáveis ou invariáveis. Temos os variáveis que são esses. Vamos ver uma lista maior daqui a pouco. Mas este tem plural e tem feminino. Esse plural e também tem o feminino. Aquele tem plural e também tem o seu feminino. Só que isto, isso e aquilo são invariáveis. Ou seja, não tem aí, plural e não tem feminino. Também aparecem como pronomes demonstrativos as palavras o ou a e seus plurais. Quando estiverem antecedendo a palavra que, o pronome relativo que, e puderem ser substituídos por aquele, aquela ou aquilo. Não ouvi o que disseste, é um exemplo. Não ouvi, esse o posso substituir por aquilo que disseste. Essa rua não é a que te falei, essa rua não é aquela que te falei, ou aqui no exemplo, que te indiquei. Também aparecem como os pronomes demonstrativos as palavras mesmo e mesma, e seus plurais. Temos um exemplo aqui, Estas são as mesmas pessoas que o procuraram ontem. Demonstrativo. Também aparecem como pronomes demonstrativos as palavras próprio e própria. Os próprios alunos resolveram o problema. E, claro,
Tem também a palavra semelhante e seu plural, e tal e tais. Não compre semelhante livro, é um demonstrativo. Poderia dizer este livro, não compre aquele livro, não compre tal livro. E aqui nós temos, né, tal, um outro exemplo de tal. Tal era a solução para o problema, ou tais eram as soluções para os problemas. Tudo bem até aqui, meninos? Maravilha! Bem, a gente viu aí os pronomes, né, demonstrativos. E temos aqui também, né, os pronomes indefinidos. Os pronomes indefinidos são palavras que se referem à terceira pessoa do discurso. Eita, professor, o que é a terceira pessoa? Primeira pessoa que fala, segunda pessoa, a pessoa com quem eu estou falando, e a terceira, a pessoa de quem a gente fala, certo? Bem, são palavras que se referem à terceira pessoa do discurso, dando um sentido vago, um sentido impreciso, ou expressando uma quantidade indeterminada. Por exemplo, alguém entrou no jardim e destruiu as mudas recém-plantadas. Esse alguém, eu estou dizendo que é uma terceira pessoa. Não sou eu e nem a pessoa com quem eu estou falando. É uma terceira pessoa. Só que eu não determinei. Eu não disse ele, não disse ela, não disse o fulano, não disse a fulana. Eu disse que alguém, tá? Eu deixei isso impreciso, indefinido, certo? Ah, tomem cuidado, viu? Que muitas pessoas quando veem essa frase pensam que o sujeito dessa oração, né? Alguém entrou no jardim, pensa que o sujeito é indeterminado. Não, não é, né? O sujeito é alguém, é o pronome indefinido alguém, certo? Pronomes indefinidos, eles podem ser substantivos, quando eles assumem o lugar do ser ou da quantidade aproximada de seres, ou eles podem ser um substantivo, né? Pronomes indefinidos substantivos, eles estão dando uma característica, dando uma qualidade, qualificando. Vamos ver exemplo de pronomes indefinidos substantivos. Algo o incomoda? Esse algo é um pronome indefinido, que aqui está funcionando no lugar de um substantivo. Poderia ser por exemplo, o mar te incomoda, o medo incomoda, enfim, certo? Quem avisa, amigo, é a mesma coisa. Se quem, não definimos quem é, não sabemos a quem esse quem se refere de fato, né? Então é um pronome definido que aqui está funcionando como um substantivo, certo? Pronomes indefinidos adjetivos, eles qualificam, né? Eles não tomam lugar daquilo que está, né? Daquele ser, mas eles só qualificam o próprio ser. Então, por exemplo, ó, cada povo tem seus costumes. Povo é o ser, mas cada está aí fazendo o quê? Qualificando de um modo indefinido a palavra povo. Certas pessoas, a mesma coisa. Pessoas é o sujeito, né? E certas, né, dentro aí do sujeito, certas pessoas, né, certas é um pronome indefinido que está funcionando como um adjetivo, certo? Vamos lá. A gente vai ver uma coisa interessante, que dependendo do contexto, o pronome pode funcionar como o indefinido substantivo ou, né, dependendo do caso, como um pronome indefinido adjetivo. Por exemplo, poucos vieram para o passeio. Poucos aqui está tomando o lugar, né, do ser. Tá bom? Aqui poucos, eu poderia dizer, né, poucas pessoas, poucos frequentadores, poucos habitantes, enfim. Só que aqui eu resumi, eu substituí tudo por poucos. Então esse pouco é um pronome indefinido que está funcionando como um pronome indefinido substantivo. Mas quando eu digo poucos alunos vieram para o passeio, o núcleo não é poucos, o núcleo é alunos. Então, eu digo poucos alunos vieram para o passeio. Certo, crianças? Vamos prosseguir. Aqui nós temos uma tabelinha de pronomes indefinidos variáveis e pronomes indefinidos invariáveis, perdão. Então, nós temos os variáveis, por quê? Porque eles variam aí, né, com relação ao número, singular e plural, e eles também variam com relação ao gênero, masculino e feminino,
certo? Já os pronomes invariáveis, eles não variam, tá? Eles não variam de jeito nenhum. Gente, é zoeira, tá? Variam. Então aqui nós temos, ó, os pronomes variáveis, né? E temos os invariáveis. E aqui abaixo nós temos os variáveis qualquer e quaisquer, que eles não têm masculino e feminino, mas eles têm singular e plural. Certo, meninos? Galera, eu recomendo que vocês desenhem uma tabela, né, para resumir, e bota esses pronomes aí. Desenha essa tabela bem bonitinha, bem no capricho, assim, ó, para ficar uma coisa, ó, linda, certo? Bem, meninos, falando ainda de pronomes indefinidos, a gente vai ver que existem palavras que não são pronomes indefinidos, mas funcionam como pronomes indefinidos, né? São locuções, ou sejam, duas ou mais palavras que juntas funcionam como um pronome indefinido. Temos aí, ó, cada qual, cada um, qualquer um, quantos quer que, quem quer que, enfim, temos todos esses exemplos, tá? Professor, precisa anotar tudo isso? Claro que não, tá bom? Não anote, é só para você entender que existem locuções pronominais indefinidas, tá? Aqui temos um exemplozinho. Cada um escolheu o vinho desejado. Esse cada um, né, é uma locução, porque temos duas palavras que funcionam como um pronome indefinido, ok? E é curioso, porque aqui funciona como um pronome indefinido substantivo. Olha só que coisa, hein? Por quê? Tá funcionando como sujeito do verbo escolheu, certo? Aqui nós temos, meninos, um resumo dos pronomes, né, que temos estudados aí no decorrer desses anos. O primeiro, aquele mais facinho demais, né, da conta, é o pronome pessoal reto. Depois os pronomes oblíquos, ok? Temos aqui os átomos e os oblíquos, tônicos. Temos os pronomes possessivos e temos os pronomes demonstrativos. Galera, se você não tem essa tabelinha, uma dica que eu dou para você é para que você crie essa tabelinha, tá? Daqui a pouquinho você volta nesse vídeo, dá uma pausa, copia essa tabelinha, vai ficar linda, certo? Então façam isso, vale bastante a pena, de fato, certo? É um bom resumo, porque aí você vê qual pronome se refere a qual pessoa. Primeiro singular, segundo singular, terceiro singular, primeiro plural, segundo plural, terceiro plural, enfim. Certo, meninos? Bem, ficamos por aqui, pronomes pessoais, né? Vimos aí esses dois tipos de pronomes, né? O pronome indefinido e o pronome demonstrativo. E é isso aí, gente. Muito obrigado, fiquem com Deus, é nóis. Tchau, tchau.